Olá, meu nome é Alex Machado Meu nome é Maria Clara. e esse é o podcast MVL. Aqui nós ajudamos você, empresário que fatura mais de R$ 50 mil por mês, a aumentar as suas vendas com marketing, vendas e liderança. Tema de hoje: como atrair leads qualificados para o seu time comercial. E esse é um assunto bem legal de se falar porque a maior parte dos clientes, inclusive da Converja, tem algumas dúvidas, né? Eu acho que não é só especificamente do cliente, eu acho que tem, de uma forma geral, as pessoas têm dúvida se aquele lead que está chegando do tráfego é qualificado ou desqualificado. Acho que você deve vivenciar muito isso, né, Clara? Sim, é interessante porque praticamente eu acho que 80% dos leads que chegam para fechar um serviço de tráfego pago, eles têm essa questão, essa objeção, essa dor, na verdade. Claro, eu faço investimento em tráfego pago, mas os leads vêm desqualificados. E é muito interessante, né? Porque vem leads totalmente desqualificados, né? Então, às vezes, um negócio local, se um lead vem o meu negócio é no Rio de Janeiro, se vem de São Paulo, é realmente bem complicado, né? Realmente um lead muito desqualificado. Então, hoje, Alex, acho que 80% das pessoas que chegam até a Converja é questionando que os leads estão vindo desqualificados. E talvez seja interessante fazer, você que está chegando agora, talvez tenha primeiro contato com a gente, ou então com esses termos, né, da internet, o que é lead, o que é considerado um lead desqualificado. Primeira coisa, lead é contato, ou prospect, ou potencial cliente. Então, se entrou alguém na sua loja, você pode chamar a partir de hoje de lead, ou potencial cliente, ou prospect. Se você está prospectando algum novo cliente, essa pessoa que você está prospectando é um lead, é um prospect, é um potencial cliente. Então, só para a gente alinhar os termos aqui. A gente vai falar lead, porque se tratando em tráfego pago, se tratando de internet, é o termo mais usual. Quando você faz uma aquisição de leads, né, de potenciais clientes na internet, a gente fala de lead. E até para situar, acho que todo mundo, né? Para quem é esse podcast? Porque esse assunto, na verdade, ele é um assunto muito polêmico no marketing digital, principalmente entre os gestores de tráfego, empresas, as agências. É um tema bastante polêmico. Então, para quem é esse podcast? Se você já investe hoje em tráfego pago, você vai aprender aqui nesse podcast a como qualificar o seu lead ou como identificar essa desqualificação. Aí nós vamos ensinar, mostrar alguns pontos que nós observamos no nosso dia a dia que a gente consegue ajudar nessa qualificação do lead e até mesmo identificação. Porque praticamente hoje, se o cliente chega até mim com esse questionamento de lead desqualificado, primeiro passo eu tenho que fazer um diagnóstico. Eu preciso fazer um diagnóstico. Tá, mas por que o lead está desqualificado? Então, você vai sair daqui já aprendendo um pouco aprendendo sobre como qualificar o seu lead. E se você ainda não investe, ainda não ouviu falar nesse tema, esse podcast também é para você já aprender, né, Alex? Fazendo certo, já aprender a qualificar o lead e nem passar por um problema que outros empresários vêm enfrentando ao longo da sua jornada do marketing digital. Começar com o pé direito, né? Eu acho que não tem a melhor forma de você começar, e principalmente quando a gente fala de investimento, é começar certo. Inclusive ontem a gente estava fazendo uma reunião com um potencial cliente e no final da reunião a nossa sugestão, a nossa recomendação que vale para você também é o seguinte: antes de implementar qualquer nova ferramenta na sua empresa, convide alguém de mercado para fazer um diagnóstico do seu processo de vendas, e aí o processo de vendas está envolvendo o marketing, o time de vendas, está envolvendo tudo que está atrelado à venda em si, à logística, etc. e tal, para fazer um raio-x, para quando você for adquirir, seja uma ferramenta, uma consultoria, um programa, um novo processo, não ser um Frankenstein, né? Não ser encaixar um quadrado num triângulo. Então isso é bastante relevante. Então se você está começando agora, como bem a Clara bem disse, esse conteúdo é bem relevante para você, para entender como é que chega um lead até a tua esteira de vendas e como você qualifica ou
ou descarta, né, ou desqualifica esse lead. E aí, antes da gente... nós explicamos o que é um lead, que algumas pessoas realmente, né? Para quem ainda não investe, talvez não tenha esse conhecimento. Mas eu queria, Alex, que você me ajudasse na questão do ICP. Porque eu acho que, para a gente dar abertura a esse podcast, acho que todo mundo precisa entender sobre ICP. O Alex vai explicar o que é, para depois todo o restante. Porque a partir disso, você vai conseguir fazer todos os outros pontos que nós vamos comentar aqui nesse podcast. Pois é, todo processo de vendas começa com um público-alvo. Para quem eu quero vender o meu produto ou o meu serviço. E esse público-alvo nós chamamos de ICP, que é o perfil de cliente ideal. Você também pode encontrar termos como persona, avatar, são termos para dizer a mesma coisa. Então, o perfil de cliente ideal é aquele público-alvo que tem melhor conexão com o que eu vendo. Isso é fundamental. Começa dali. A qualificação do seu lead começa na definição do seu perfil de cliente ideal. Quem são as pessoas, ou o grupo de pessoas, ou o grupo de empresas que tem conexão com a minha marca, com o meu produto, com o meu serviço e que vai ser relevante o que eu vou vender. Então, alguns exemplos. Exemplo, academia. Olha, quem vai buscar uma academia está buscando ali atividade física, enfim, saúde, bem-estar, estética. Mas, assim, nem toda academia é para todo mundo. Então, as academias se posicionam de uma maneira diferente com base no público que ela quer atingir. E fica muito claro quando a gente percebe a academia de bairro ou uma academia de grande rede. Verdade. Então, essa distinção, por que uma academia tem cor diferente, preço diferente, tamanho diferente, equipamentos diferentes, serviço de atendimento ao cliente diferente? Por quê? Porque cada uma se posiciona de uma maneira para um determinado público. Então, a qualificação do lead começa primeiro na definição, para quem eu quero vender. Sim. Pode ser que você tenha o desejo de vender para um grupo X, mas ainda não tenha condições por conta do que o seu produto ou a sua marca ou a sua comunicação não está adequada àquele público. Por isso que entra, inclusive, a marketing e vendas. É alinhar a sua comunicação, a sua estratégia de vendas para chegar até aquele público de desejo. Mas, se tratando de empresário, começa dali. Começa para quem eu quero vender e aí é definição do ICP. Obviamente que existe metodologia para isso. Sim. Existe toda uma matriz para a gente extrair, inclusive do próprio empresário, qual é o perfil de cliente ideal que ele quer e o que é possível dele chegar. Isso é importante também definir, né? Nem sempre porque eu quero vender para fulano eu posso. Nesse momento atual. Então, existe toda uma matriz para identificar para quem eu quero, meu sonho ideal, e para quem eu consigo. E fazendo esse cruzamento de informações, esse diagnóstico, eu vou chegar, de fato, para quem é o meu perfil de cliente ideal e a partir dali começa o tráfego. Eu queria até dar um exemplo de um cliente que ele chegou e aqui na empresa, só para exemplificar um pouquinho mais sobre ICP, que o Alex comentou, ele chegou aqui falando, Clara, lógico que eu faço esse diagnóstico, qual é o seu ICP, né? Vou traçar isso com ele, qual é o público, até mesmo para eu conseguir fazer estratégia de tráfego para conseguir chegar nesse público. E ele falou para mim assim, Clara, não vou falar todo o ICP dele, mas eu vendo para público A. E aí quando eu olhei o conteúdo, é uma franquia, né? E essa franquia é nítido que ela vende para público C e D. E ó como é interessante, né? O Alex falou, às vezes eu quero vender, né? Mas nem sempre é o que eu vou... meu produto não é para aquela pessoa. Então aconteceu exatamente, eu fui muito honesta com ele. Eu falei, fulano, olha, você pode até querer vender para esse público, mas a tua empresa, porque uma franquia, ela já tem um público definido. Eu falei, a tua franquia, o teu negócio não é para esse público que você quer. E aí, principalmente nesse caso, que eles precisam seguir toda a orientação da franquia e tudo mais, ele tinha esse desejo, mas eu falei, olha, eu não vou conseguir trazer esse público que você quer com o posicionamento que você tem hoje. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais nesse ponto, e isso eu acho que dá para exemplificar um pouco melhor essa questão do ICP
entendeu? Que também querer, do querer e poder, né? Então, é isso. E talvez nesse início a gente já tenha trazido à tona talvez a maior frustração do empresário. Porque, mas eu quero vender para público A. Mas a sua comunicação, o seu site, o seu time comercial, a embalagem do seu produto ou serviço, a logomarca, o uniforme, a fachada, tudo... Até o tráfego, tá, Alex? Até o tráfego está tudo conectando para C, D. E aí quando chega o lead para o seu time de vendas, você vai questionar, não, mas não é isso que eu quero. E aí a culpa, infelizmente, talvez caia no marketing, né? No tráfego pago. Mas, na verdade, a frustração está em que você querer vender para A, mas todo o restante está para B, para C, para D ou para qualquer outro perfil. E daí, claro que a gente vai aprofundar isso ao longo do podcast, do episódio, mas o marketing, ele é a esfera mais ampla de um processo entre conteúdo, anúncio e vendas. Se essa tríade não estiver funcionando muito bem, não importa o que você faça, vai chegar lead desqualificado para você. E provavelmente o seu problema de lead desqualificado está em algum desses pontos. Se a gente colocar uma lupa ali, abrir a caixa preta, a gente vai entender que Exatamente. Ou falhou no conteúdo, ou falhou no anúncio, na comunicação externa, né? Ou falhou no processo de vendas. E aí, uma outra polêmica, né? Por que todo mundo fala que o problema de lead desqualificado é do tráfego? Lógico, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Sim, pode ser do tráfego, é óbvio, um tráfego mal feito vai gerar um lead desqualificado, sim. Mas por que todo mundo fala, o lead desqualificado é culpa do tráfego? Eu tenho até uma cliente minha que brinca, né? Clara, a gente teve ótimos resultados com ela esse mês. Ela falou assim pra mim, Clara, eu nem te perturbei muito esse mês, porque os resultados estavam muito bons, mas se o resultado cair, ela vai em cima do time de tráfego. Mas tudo bem. Então, por que geralmente a culpa é do tráfego? Porque, na verdade, o que o tráfego faz? Ele pega algo que existe e ele amplifica. E aí fica muito melhor, fica muito mais fácil de entender aquele problema. Então, se eu tô com um problema de lead desqualificado, comecei com tráfego, o lead, né, tá desqualificado, a culpa é do tráfego. Então, é por causa disso. O tráfego ele tem esse fenômeno de alcance, de amplificar algo que já existe. Então, por isso que sempre a culpa é do tráfego. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, então. Geralmente coloco a culpa em vendas. Aí o tráfego bota a culpa no vendas. Tráfego coloca a culpa em vendas, dizendo, não, mas eu entreguei para você 500 leads no último mês e você só vendeu para 5. Então, na verdade, também não, né? Então, por isso que existe, inclusive, o MVL, né? Que é alinhar essas três condições, esses três cenários. Não existe performance, escala, se você não alinhar o marketing, que a gente poderia colocar comunicação como um todo, né? Porque marketing não seria só o tráfego pago, mas toda a comunicação, o jeito que você se posiciona, a forma que você se posiciona e se comunica, e aí está dentro disso o tráfego pago, ou seja, marketing, vendas, que é o time comercial, o time de vendas, a operação de vendas, o processo de vendas, a esteira de vendas, a jornada de compra daquele lead, e liderança, porque a liderança vai ser a peça-chave para unir essas pontas, porque são dois universos e tem que ter alguém para unir esses dois universos na direção de um único objetivo. Esse é o papel do líder, né? Esse é o papel da liderança. Direcionar a equipe, a empresa para um rumo traçado em um planejamento. Exatamente. Pessoas, né? Pessoas. Se eu não consigo administrar essas pessoas, realmente não vai ter sucesso. Mas vamos lá. Então, como qualificar o lead, né? Eu acho que todo mundo está aqui nesse podcast para aprender isso, né? Para entender isso, né? Essa polêmica. Então, primeiro eu vou começar com o tráfego. Como é que eu qualifico o meu lead através do tráfego pago? Qual é o potencial do tráfego hoje? Então, hoje, primeiramente, quando nós traçamos um ICP junto com o cliente, quais são as possibilidades que existem ali dentro das plataformas de tráfego pago, né? Nas fontes de tráfego que nós chamamos. Primeiro é localização. Então, eu consigo fazer uma segmentação de localização.
eu quero anunciar só para o Rio de Janeiro, só para São Paulo, para o Brasil, para a China. Então, esse é um potencial do tráfego pago. Então, eu consigo definir a localização que eu quero segmentar o meu público. O segundo é a idade. Então, eu consigo botar a faixa ali que eu quero, de 25 a 30, de 45 a 50. E a outra são interesses. Quais são os interesses do meu público? Alex, cada plataforma de tráfego ela tem as suas particularidades. Mas praticamente todas, no mínimo, elas nos oferecem esse tipo de segmentação. Então, localização, idade e interesses do meu público-alvo, tá? E aí existem outras segmentações que a gente consegue fazer também, que a gente chama dos públicos quentes. Isso aí é um plus, né? Só para todo mundo entender também como é que funciona. O que é um público quente? Na verdade, é um público que já me conheceu, já se envolveu comigo em algum momento. Então, ou ele caiu no site, ou ele se envolveu no Instagram, ou ele caiu na minha página do Facebook. Então, isso também é um tipo de segmentação. Então, eu consigo anunciar, eu consigo segmentar, por exemplo, para uma pessoa que já viu um vídeo meu. Isso é um tipo de segmentação do tráfego pago. E existe um outro também que a gente chama de lookalike. O lookalike, na verdade, é o quê? Que a gente, muito conhecido como público semelhante. É quando eu pego uma base de clientes, eu pego uma lista, por exemplo, de clientes e falo para o Facebook ou até para o Google hoje, Google, Facebook, eu quero pessoas iguais a essa. Então, eu dei um exemplo aqui para vocês do potencial do tráfego pago de segmentação. Tá? O que a gente consegue fazer no tráfego para qualificar o lead? Aí agora, Alex, eu quero falar um pulo do gato. Olha, eu vou me arrepender disso profundamente, mas eu quero dar uma super dica, né? Porque o que acontece hoje quando o cliente chega para mim, naquele caso que eu comentei com você lá no começo do podcast. Clara, mas é incrível. Vem lead, por exemplo, né, um negócio local. Que o negócio local é mais fácil da gente conseguir identificar isso. Clara, não consigo entender. O meu negócio é só Rio de Janeiro e vem gente do Paraná, do Amazonas, né? E eu fico assim, às vezes quando o empresário chega para mim, questiona isso, eu fico assim, poxa, é chato, né? Muito chato. Pô, ele é um negócio local, ele não tem como atender essas outras pessoas, né? E uma outra coisa também que é muito interessante, que o tráfego pago... Eu não sei se vocês sabem, o Alex talvez vá saber, quando você dá um tiro ao alvo ali super certeiro, né? Pá, eu esqueci o nome desse esporte. Tirou o alvo. Tirou o alvo, né? Eu não sei. Acho que é tirou o alvo. E aí, às vezes, algumas pessoas, elas entendem o tráfego pago de uma maneira errada, no sentido de, nossa, eu consigo, é aquele público-alvo ali, pá, eu quero falar para advogados. E não é bem assim. A gente consegue fazer toda essa segmentação que eu falei para vocês. Mas são plataformas de tráfego pago onde existe uma inteligência por trás daquilo ali. E pegando esse gancho, existe uma margem de erro para tudo na vida. Exatamente. Né? Por exemplo, o negócio do seu cliente é local, mas as pessoas circulam no Brasil e, eventualmente, você tem turistas visitando aquela região. Exatamente. Então, pode ser que um turista do Paraná ou do Amazonas visitando a região do Rio de Janeiro foi tagueado, foi rastreado pelo algoritmo, pela sua localização do seu aparelho celular. Ele estava passando. Que ele estava por ali. E aí, na internet, o algoritmo não sabe exatamente se ele mora ali ou não, de forma definitiva, e dali ele atraiu. Eu só estou dando um exemplo para a gente... E, Alex, é um ótimo exemplo, que isso é um problema de tráfego que a gente conseguia resolver um tempo atrás. A gente conseguia, no Facebook, fazer uma exclusão desse tipo de situação, mas hoje a gente não consegue mais. Então, hoje, as próprias ferramentas de tráfego, elas limitam a gente em alguns pontos. Eu vou dar um exemplo para você de uma cliente que o produto dela era de emagrecimento. E a gente tinha muito problema de lead desqualificado, né? Então, eu tinha que fazer toda uma segmentação para tentar embarrear esse lead desqualificado. Porque, realmente, emagrecimento... Eu falo com todo mundo. É um pouco complicado, né? Não tem ali no Facebook, pessoa tem interesses, né? Emagrecimento e tudo mais, mas assim, uma comunicação muito ampla. Eu consigo... Todo mundo quer emagrecer. Eu quero emagrecer.
Então, assim, é uma segmentação um pouco complexa. Então, o que a gente fazia muito? A gente fazia exclusões. Eu fazia exclusão, por exemplo, essa especialista ela não queria falar, o público dela era geralmente quem tinha ensino superior. Eu conseguia pegar e excluir quem tinha o ensino médio incompleto. Isso é um tipo de segmentação do Facebook. Então, o tráfego pago, para vocês verem, ele é complexo. Então, é por isso que nós estudamos a experiência, né? Algumas pessoas, não, eu comecei a ver o vídeo no YouTube e eu comecei a fazer tráfego pago. Tudo bem, não tem o menor problema. Mas hoje a gente estuda muito o gestor de tráfego pago para aprender a fazer esse tipo de segmentação. Eu não vou falar manobra, mas eu consegui realmente atingir o que o meu cliente quer, o objetivo que foi traçado naquele projeto em cima do ICP. E aí, então, tem esse ponto que eu acho que ele é muito relevante. Não necessariamente porque você foi impactado. Ainda mais, pô, eu acho que o algoritmo, no meu caso, fica maluco. Porque eu sou um cara que tô vendo desde, sei lá, de desenho lá da minha filha, assistindo Moana, ao Wimbledon agora. Então, assim, pô, peraí, o que esse cara gosta, afinal de contas? Então, ele deve ficar um pouco doido nesse sentido. Tem esse caso. Tem um caso que eu falei de deslocamento mesmo, das pessoas transitando em endereços diferentes. E um outro ponto relevante também, cuidado com o que é vendido na internet. Eu acho que isso também vai muito de encontro com que as pessoas vendem sonhos, né? Então, falando Exatamente. Que existem leads a R$1. Eu ouvi isso esses dias. Eu falei, puta, velho, faz tempo que lead não está a R$1, independentemente do segmento. Não estamos falando que é impossível. Mas hoje, no cenário de hoje, é bem difícil. É bem complexo. Porque a oferta e demanda está aí. Então, tem muitos anunciantes anunciando para o mesmo grupo, ou seja, muita oferta para uma demanda que é igual ou menor, ou seja, fica mais caro o leilão. Então, as pessoas falam, não, a internet, o tráfego pago é super preciso, consegue... Sim, ele é extremamente mais preciso do que um outdoor, do que um jornal, Exatamente. do que uma TV aberta, do que o rádio. Por quê? Porque no tráfego pago eu consigo traquear, rastrear, fazer um monitoramento de quem está entrando e quem não está entrando. Exatamente. Agora, ele é cirúrgico? Não, porque existe margem de erro, sim, para mais ou para menos, para tudo na vida. E o interessante do tráfego pago, você consegue controlar investimento, você realmente consegue. Um outdoor, eu não consigo... Sim, outdoor, não estou falando que está errado, tá, gente? Mas outdoor é uma outra estratégia de marketing. Mas no tráfego pago, pô, eu consigo colocar uma faixa etária. Né? Eu consigo colocar de 20 a 25 a 35. Né? Então, o tráfego pago, eles têm muitas possibilidades. Desde que é feito com estratégia. Com estratégia. E aí eu não esqueci que eu ia falar do pulo do gato para entrar no próximo tema. Não, eu pensei em deixar para o final, mas eu falei, não, eu vou falar agora, porque o tema está relacionado ao tráfego pago. Então, uma das coisas que pode hoje, para você que está anunciando, pode desqualificar o seu lead, existem duas estratégias dentro das plataformas, as fontes de tráfego, dentro do Facebook Ads e dentro do Google Ads. Dentro do Facebook Ads se chama Advantage. É um tipo de campanha, é um tipo de estratégia ali dentro do gerenciador de campanha, onde o que você faz? Facebook, olha, eu vou deixar contigo. Você vai procurar o meu público ideal. E o Google também tem essa mesma estratégia que se chama PMax, que é a mesma coisa. O Google é contigo. Lógico que toda a comunicação ali, quem coloca somos nós, né? O anúncio que vai aparecer na frente somos nós. Mas essa segmentação, quem faz? São as plataformas. E qual é um grande problema hoje? Se eu não tenho uma boa base, se eu não tenho um bom pixel treinado, eu sei que esse assunto pode estar um pouco avançado, mas eu posso trazer muito lead desqualificado nessas duas situações. São estratégias que dão certo? Sim, são estratégias que dão certo. Eu utilizo ela para alguns clientes. Porém, ela precisa ser utilizada com muito cuidado. Então, eu preciso estar com o meu gerenciador, como eu falei, né, o meu pixel muito bem treinado para a fonte de tráfego. Assim, olha, Clara, hoje eu sei qual é o seu público, eu já estou entendendo.
Então é isso. Então, geralmente, Alex, quando o cliente vem com essa dor, com esse problema, principalmente de distâncias, de leads muito nada a ver, quando eu pego o gerenciador, geralmente essas campanhas estão ativadas. Tá errado? Desde que geralmente é um dos problemas. Não estou falando que talvez existem outros, mas esse é um problema. É aquela abertura da boca do funil, né? Exatamente. Ou seja, vem todo mundo. E dali é uma estratégia também que, dependendo, por isso que sempre tem que andar juntos. Marketing, vendas. Por quê? Porque dependendo da tua equipe comercial, do seu time de vendas, pode ser que seja uma boa estratégia na seguinte forma de aplicar. Eu abro a boca do meu funil para trazer mais pessoas e baratear o custo do lead, deixando rodar de forma automática essas duas campanhas, tanto do Google quanto do Facebook. Eu vou entrar com a consciência que eu vou trazer pessoas, entre aspas, menos qualificadas, ou seja, menos consciente do meu produto ou serviço, mas eu tenho um time de vendas altamente treinado para internamente eu qualificar. Então, exatamente. É um bom caminho, é um ótimo caminho. O que existem formas. Existem formas para isso. Então, é um bom caminho. Por quê? Porque eu deixo a ferramenta trazer volume, eu internamente, se eu tiver ali bem segmentado o meu funil de vendas interno, eu vou trabalhar o meu time de vendedores para poder qualificar ou desqualificar ou deixar aquele lead para um segundo momento. Eu prometo que os próximos passos vão ser mais rápidos, mas é porque o tráfego não tem jeito, é minha área. E eu vou dar um último pulo do gato. Nossa, quanto pulo do gato hoje. Hoje, o que a gente está começando a testar já aqui dentro da Converge, Alex? Como eu falei, lembra que eu falei com vocês? Quando eu tenho uma base muito boa, eu posso chegar e falar, Facebook, olha, é contigo. Então, vamos lá. Então, se hoje, por exemplo, eu tenho um cliente que tem uma ótima base de leads, de cliente, desculpa, falei errado, tá, gente? Não é lead, de clientes. Então, hoje, eu tenho um cliente X que já tem uma base de cliente muito boa, muito sólida, com uma lista, com telefone, nome, e-mail. O que eu faço? Facebook, olha, eu tenho esse aqui, ó. Esse é meu público totalmente qualificado. Toma. Aí eu entreguei uma base para o Facebook e o que eu faço? Ó, tô te entregando essa base. Você tem que puxar daqui, tá? E aí eu ligo, por exemplo, uma Advantage. Hoje é algo que a gente está começando a aplicar aqui dentro, a testar. E uma outra é realmente quando eu já tenho a API do WhatsApp. Quando eu tenho a API do WhatsApp, que eu consigo ali entender quais são os leads que estão convertendo, isso se conecta com o Facebook, mesma coisa. Eu começo a ter uma base qualificada com essa conexão. E aí também eu consigo falar, Facebook, olha, vamos puxar aqui, por exemplo, esses leads. Então, existem algumas formas hoje de nós entregarmos ao Facebook bases qualificadas. É só para você que está começando hoje, por isso que é interessante a gente começar certo, né, Alex? Eu e o Alex, a gente recebeu uma pergunta essa semana de uma reunião de vendas que o cliente perguntou assim para mim, possível cliente. Clara e Alex, eu posso comprar seguidor? Vocês acham legal? E aí o Alex explicou, não, nunca faça isso. E ele é uma pessoa que está começando agora. Então você imagina para ele que está começando agora, se ele já compra uma lista de seguidores, aí imagina você, aí olha como as coisas vão, como é que eu posso dizer, vão aumentando mesmo os problemas. Então, por exemplo, uma pessoa começou agora, comprou uma lista de seguidores, nossa, cagou o pixel todo dele, o código lá do Facebook. O Facebook já está meio maluco, pegando ali gente nada a ver. Aí entra uma gestão de tráfego, vai ativar as campanhas e liga um advantage mais. Vai trazer o pior do pior, né? Vai trazer o pior do pior e lead desqualificado. E até mesmo, Alex, eu já ouvi de muitas pessoas, eu não acredito no tráfego pago. Então, porque elas passaram por tantas situações como essa, né, de um erro atrás de erro, que realmente fica complicado. Então, por isso que é importante a gente, como empresários que somos, a gente entender um pouco do todo. A gente não precisa aprender a fazer tráfego pago, né, Alex? A gente não precisa colocar a mão ali no meu time de vendas, mas eu preciso ter uma noção de tudo um pouco, porque é meu negócio que está ali na frente.
Muito bom. E antes de ir para a próxima dica, eu quero convidar você a conhecer a Converge Ads. Se você quer estruturar o seu processo de vendas de uma forma estratégica e poderosa, ou seja, começar com tráfego pago e, quiçá, fazer uma análise do seu processo comercial, visita o site convergeads.com.br, faz um diagnóstico gratuito da sua operação e, se o programa fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você como nosso cliente. Então, o próximo passo para você qualificar o seu lead, então falamos de tráfego pago, falamos bastante de tráfego pago, que eu acho que talvez seja o pilar que as pessoas têm mais dúvidas, porque, como eu falei, tudo é culpa do tráfego pago. Agora, o segundo pilar para você qualificar o seu lead é o quê? O teu comercial. E aí, essa parte eu vou deixar um pouquinho para o Alex, né? Que aí ele vai identificar ali os pontos como você pode qualificar. Mas Sim. O importante é o seguinte, quando a gente pega o lead que vem do tráfego, a Clara trouxe aqui, bom, eu consigo segmentar esse meu lead para que ele venha o mais qualificado possível com base no meu ICP e com base nas segmentações de interesse, de localização, de idade, etc. e tal. Legal. Isso é o segmento. Mas eu também já disse que existe margem para erro, para mais ou para menos. Então, quando chega um lead para o time de vendas, pode ser que esse lead esteja em algumas fases de compra. E existem 3 fases de compra: lead quente, lead morno ou lead frio. A gente poderia falar que o lead quente é aquele lead que está na esfera da urgência. Eu quero comprar agora. A gente pode falar que o lead morno é aquele lead que está na esfera da consciência. Eu sei que eu preciso, mas não é urgente ainda para mim. Eu posso esperar mais um pouco. E eu posso falar que o lead frio é aquele que está na esfera da oportunidade. Talvez ele nem saiba que precisa do seu produto ou serviço. O que é muito comum é o time de vendas confundir o lead frio e o lead morno com lead desqualificado. Exatamente. E achar que o lead é frio, que ainda está na esfera da oportunidade, que não sabe que vai precisar do seu produto ou serviço ainda, mas chegou até você através da segmentação do tráfego pago, o time de vendas, não raro, descarta. E é uma pena. Também o lead morno, que é aquele que sabe que existe uma solução, está considerando a sua, mas também está considerando a do vizinho. O time de vendas vai lá e fala assim, cara, eu estou com pressa, eu tenho que bater meta. Se você não for comprar agora, me dá licença. E aí chama esse lead de desqualificado. Na maioria das vezes, isso é uma pena. O time de vendas só dá atenção para quem está quente. Só dá atenção para o lead quente. Para aquele que está na esfera da urgência. Me fala qual o preço da peça. Me fala a metragem. Me fala quando é a agenda da próxima consulta. Ele já quer comprar. Ele já quer comprar. E o time de vendas acredita que esse é o lead bom. É bom? Claro. Quem não quer vender agora, né, de forma rápida? Mas deixa eu te contar um segredo. Essa é a menor camada. Quem está quente, quem está na urgência, é a menor fatia do bolo. A maior fatia do bolo está entre consciente e oportunidade. A maior fatia do bolo é aquele que está morno e aquele que está frio. Porque se chegou um lead para você, a primeira coisa, não descarte esse lead. Não desqualifique esse lead de forma muito apressada. Eu não estou dizendo para você que talvez de fato não chegue um lead desqualificado. Provavelmente sim. Mas eu te garanto, não é a maioria dos casos. E Alex, né? Eu paguei por ele. Eu paguei, então, quando a gente faz lá o cálculo, eu investi tanto e me veio tantos leads. Eu paguei por ele. E é engraçado pensar que, vamos lá, a não ser que seu produto seja um produto muito genérico, mas vamos supor que você venda autopeças. Alguém cair no seu time comercial vindo de um anúncio de autopeças, é muito provável que esse cara não caiu ali de paraquedas. Ele não está pedindo uma pizza. É muito louco se alguém veio pedir pizza num canal de uma empresa de autopeças. Aí realmente está muito desconexo ali o tráfego pago.
Mas ele pode pedir uma peça que você não tem no momento, ou que você não trabalha especificamente com aquela, sei lá, aquele diâmetro, não sei. Mas, basicamente, se você vende algo específico, se você vende cirurgia plástica, se você vende bomba d'água, se você vende, sei lá, polímeros, dependendo do que você venda, é pouco provável que alguém que, entre aspas, não tenha nada a ver com o seu negócio ou que não conheça, se você é do agronegócio, é difícil alguém chegar até o seu canal de vendas se não conhecer minimamente, não tiver minimamente interesse com aquilo. Agora, pode ser que esse lead não esteja preparado ainda para comprar. E aí cabe ao time comercial, o vendedor, a nutrir, criar relacionamento, conexão, gerar valor. Tem todo um passo a passo em vendas para que aquele lead se torne consciente para comprar o seu produto. Por isso que a gente entra tanto e fala tanto na era da educação. Você, independentemente do que você vende, você pode e deve ensinar sobre o seu produto para o teu potencial cliente, porque só assim ele vai ver valor e vai ver que você entende do negócio e vai considerar você no momento da compra. Sim. E eu vou entrar aqui no próximo item. É interessante que eu passei por ele hoje em uma reunião, né? Tem um cliente que a gente faz, todos os nossos clientes nós fazemos minimamente uma reunião mensal, onde eu prezo e cobro muito do cliente onde participe tráfego, conteúdo e vendas. E vendas, estava questionando ali algumas questões dos leads que estavam chegando do tráfego. Nós analisamos na própria reunião as mensagens. Pegamos, abrimos ali, todo mundo. E olha que interessante, né? O Alex usa uma frase que é assim, né? Vendas não é engessado. E aí eu peguei e trouxe essa venda para a reunião. Eu trouxe essa frase para a reunião. Porque o que estava acontecendo? O time de vendas tinha sido treinado por uma outra equipe. Então eles receberam um curso muito interessante, legal, né? Para aprender ali a abordagem e tudo mais. Só que eles estavam engessados, porque eles aprenderam uma técnica e estavam engessados, né? E aí o que estava acontecendo? Por exemplo, o lead veio, pediu o procedimento tal. Olha, eu quero isso. Quero Botox. Aí, como elas estavam com os scripts, os scripts, as mensagens ali, tudo já roteirizado, ela entrava com outra mensagem, mas qual o seu procedimento de interesse? Não, mas o lead ela já falou o procedimento que ela queria, né? E aí, né, enfim... Robotizou. Matou a venda. E aí, tadinhas, né? Elas estavam assim, não, mas a gente aprendeu isso e tudo mais. E aí eu falei, calma, gente, meninas, vocês não estão erradas. Mas vocês não pode ser engessado. O cliente já está pedindo o que ele quer, para que eu vou dar uma volta com ele? E aí acho que elas entenderam, mas esse é um problema, Alex. Scripts engessados, as pessoas acharem que vendas tá engessado e não. E é importante você trazer isso porque dentro da Converge existem 2 produtos principais, né? Quando o cliente contrata só o tráfego, e aí esse cliente já tem um time comercial, já tem alguém para treinar esse time e não participa o Alex desse processo junto. E tem um segundo produto dentro da Converja que é o completo, que é o full, que é o tráfego mais o acompanhamento comercial. E aí, no caso, tem os meus treinamentos, as minhas mentorias, as minhas consultorias. E é legal trazer isso por quê? Porque quando eu estou treinando o time de vendas, a ideia é entender a lógica, é entender como funciona o processo da venda. Obviamente que também tem alguns caminhos, né, alguns roteiros iniciais para pelo menos começar uma abordagem, mas o fundamento é você entender a lógica, como funciona a mente humana, principalmente falando de neurovendas, para compra. Como é que funciona o processo de compra e de decisão interna? É racional, é emocional, é um mix entre os dois? Porque uma vez que o vendedor aprende isso, ele vende qualquer coisa. Ele vende até uma ideia para o filho, se precisar. Por quê? Porque ele entende do processo de persuasão, o processo de influência, o processo de mostrar valor para que a pessoa possa tomar a melhor decisão, né?
Exatamente. É isso. Então elas estavam robotizadas e aí eu queria trazer só uma coisa, duas situações que isso é algo que me incomoda muito e essa semana foi muito interessante. Eu estava procurando uma sala para poder gravar uns conteúdos, só que o local era focado em médicos. E aí eu achei assim tão grosseiro da pessoa que estava me atendendo. Eu queria uma sala, eu queria um espaço. Nenhum momento eu tinha perguntado preço, eu queria um espaço para gravar. E a pessoa falou assim, qual é a sua função? Aí eu falei, não, eu sou engenheira. Eu nem falei que eu era gestora de tráfego, porque eu falei, gente, ela vai achar que eu sou traficante e não vai entender. Aí eu falei, não, eu sou engenheira. E ela falou exatamente assim, ué, não tô entendendo. Gente, eu não estou entendendo o porquê você quer alugar uma sala se você é uma engenheira, você não é uma médica. Claro que eu entendi o posicionamento dela ali, porque o médico, ele aluga para fazer os atendimentos. Aí, Alex, vem lead desqualificado ou não. Eu queria comprar, não perguntei preço, estava disposta a pagar o valor, né? E ela, olha o que ela falou para mim. Vai ficar muito caro para você, se você da forma, né, que eles fazem, para você vai ficar muito caro, porque na verdade eu fui gentil e falei assim, não, olha só, é porque eu trabalho o dia inteiro em frente no computador, eu quero um espaço. E aí ela falou, não, mas vai ficar muito caro. Ela estava me questionando e eu cheguei a um momento que eu falei, não, eu saí da conversa. Eu saí da conversa que eu fiquei, gente. E aí e aí o lead é desqualificado ou não? E aí eu fiquei muito chateada nessa situação. Tá, tudo bem. Eu entendi o lado dela, até mesmo porque eu entendo. Centro comercial era... Como se fosse um cowork, mas não era cowork, não. Era aluguel de salas. Uhum. E aí a segunda... Então esse é um Não, deve estar se revirando agora o dono desse espaço comercial que deixou de faturar uma locação por conta de um mau atendimento, né? Exatamente, porque eu ia pagar, não importava. Naquele momento que eu estava fazendo essa busca, eu estava buscando um local para gravar um conteúdo, criar algo específico e tudo mais. E a segunda situação, Alex, ao mesmo tempo que um lado a gente tem ainda tudo muito um atendimento ruim, um atendimento que não está preocupado ali em resolver o problema, porque eu estava querendo, naquele momento, eu estava querendo resolver um problema, se eu era médica, engenheira, o que fosse. E aí o segundo lado, como do outro lado também nós temos como está evoluindo a parte do atendimento. Então, essa semana também eu fiz... abrir uma pegar um gancho, porque eu ainda estou pensando nesse caso, né? Porque a minha cabeça tá... ele não processou ainda. Eu não estou acreditando, né? Porque um dos meus trabalhos é olhar o atendimento do time comercial, do time de vendedores. E eu fico dando pulos na cadeira quando eu fico lendo as mensagens, né? Majoritariamente a gente tem um pré-atendimento nos clientes, né? Que a gente presta consultoria. Tem um atendimento via bot, via automação no WhatsApp. Na sequência tem um atendimento humano. E uma das etapas é a gente fazer um raio-x desse atendimento humano, exatamente para entender esses gargalos. E a gente pega coisas, talvez não nesse nível, mas às vezes parecidas. E eu fico dando saltos na cadeira, né? Às vezes de felicidade, às vezes de ódio. Mas, e eu estou pensando aqui o quanto que ela é uma pena, né? Até porque... Exemplo, estou aqui viajando, né? Existe um nível... Não era nem para levar para esse lado, mas vamos tentar pensar em como a atendente ou a vendedora estava agindo. Existe engenharia específica na área da medicina. Sim, tem uma engenharia hospitalar. Nem pensei nisso. Por exemplo, de equipamentos radiológicos. Talvez eu queria receber alguém, às vezes você né? queria exatamente receber um cliente teu na área médica em um ambiente médico. Enfim, olha o quanto complicado. Ela perdeu de oportunidade, inclusive, de entender a necessidade real e a dor do cliente. Porque se ela faz as perguntas assertivas, ela poderia extrair melhor de você. Se esse poderia ser o seu caso, eu estou aqui indo à frente para tentar entender a lógica dela. Então, ela poderia levar para um lado, assim, deixa eu entender por que uma engenheira quer alugar o espaço, uma vez que essa engenheira pode ser uma engenheira na área médica. Eu conheço, por exemplo, um arquiteto que ele é especialista em projetar clínicas. Então, o cara é arquiteto, mas ele só faz projetos
para consultórios, clínicas, UPAs, clínicas da família, hospitais. O cara é especialista nisso. Porque tem uma legislação específica, inclusive, a nível enfim, de tudo, né? É muito interessante, inclusive, esse universo. Então, ela poderia ter perguntado, né? Sido, no mínimo, mais educada e ter questionado, perguntado, entender a real necessidade, quiçá entender, é fora da curva mesmo. Sabe aquela margem de erro que eu falei? Veio um lead, não da área, não do nicho, mas qualificado para comprar. Né? Potencial de venda. Afinal de contas, o que eu imagino no momento atual que a gente vive, eu imagino que ninguém queira perder venda, né? Exatamente. E aí uma outra situação, agora para um lado positivo, eu estava fechando uma conta num banco digital, um banco novo, e é muito interessante que esses bancos novos, né, essas empresas novas, ela vem com uma tecnologia muito, muito avançada, grande, né? E tudo bem, e o que eu quero falar é o seguinte: eu comecei a falar ali com atendimento, e era uma IA, era nítido, né, que era uma IA. Mas era uma IA tão bem treinada, mas tão bem treinada, que olha, eu fiquei assim, caraca, é uma pessoa. Mas eu sabia que era uma IA, e assim, incrível, assim, a IA, olha, fechei, fiz um contrato lá no banco, abri uma conta, na verdade. Incrível, Alex, muito bom atendimento. Eu não vou falar aqui qual é o banco, mas incrível, eu gostei muito. Então, dois cenários. C6 Bank patrocina a gente. Foi o C6 Bank. Mas assim, dois cenários. Um com atendimento ruim e o outro com atendimento assim de ponta tecnológico, para onde o mundo está se caminhando, que sim, é uma IA, mas é uma IA treinada, personalizada, que é uma coisa que a gente comenta aqui. A gente não gosta de nada robotizado. Então, como está evoluindo? Então, acho que vale a pena. Se você nunca viu uma IA tão bem treinada, então já entre lá no contato para o C6 Bank. Porque, né, existem IAs, mas são muito, muito robotizadinhas, né? Então, essa você vê como está muito bem treinada. E beleza, antes de ir para a reta final, vamos reta pro final desse podcast, escreve aqui nos comentários se você já teve alguma experiência positiva. Escreve o nome da marca aqui para a gente saber e passar, talvez até comprar lá. Né? E se você teve uma experiência negativa, não escreve o nome da marca, né? Porque eu acho que o mal não se propaga. Então, escreve aqui para a gente nos comentários quais são as suas percepções de atendimento e vendas. E o último do pilar aqui comercial, para você entender se realmente o seu lead está desqualificado, Alex, é um erro, assim, acho que universal, que é o tempo de atendimento. Hoje em dia, vou dar um exemplo de clínicas, né? As clínicas hoje, elas realmente, a pessoa que faz a recepção dos leads, ela está jogando muitas vezes em várias frentes, então às vezes não consegue fazer aquele atendimento ágil. Quando a gente vai para o B2B, às vezes o B2B ele deixa muito automatizado isso e até entrar em contato mesmo com o cliente demora. Então, é tempo de atendimento. Quanto mais ágil você for, mais fácil de você, muitas vezes, falar com aquele lead, né? Eu tenho muita reclamação assim, o lead entrou, mas ele não me responde. Primeira coisa que eu vejo, né? O Alex me ensinou isso, cara, qual foi o tempo de atendimento? O lead entrou na quarta, eu fui atender na quinta. As pessoas querem agilidade. Isso é mandatório. Lá na empresa, quando a gente recebe básico, né? uma solicitação de proposta de palestra, então lá na empresa a gente recebe muita solicitação de palestra de liderança, palestra de vendas, palestra para uma convenção, cultura, engajamento, jornada do cliente. É claro que é um pouquinho diferente o tempo, porque primeiro que a gente recebe por e-mail, e eu acho que é importante separar isso. No atendimento via WhatsApp, a pessoa pede pressa, ela subentende que vai ser um atendimento imediato. Por quê? Porque nós estamos acostumados a mandar e receber mensagens de forma quase que automática em tempo real. Então, quando você tem um botão do WhatsApp no teu site ou em qualquer canal que você use para ter esse acesso via WhatsApp, fique ciente que esse lead quer um atendimento rápido, porque está te contactando via WhatsApp. Isso tem que ser 5 minutos, no máximo 10 minutos. Você já tem que estar respondendo essa pessoa e conversando com essa pessoa. Legal. Isso é o WhatsApp.
Lá na Nortecom, a gente tem um modelo de receber a proposta por e-mail. E por e-mail também já tem uma consciência que não vai ser uma resposta imediata. Eu mandei um e-mail para a Clara pedindo uma proposta lá da Converja. Mas eu mandei um e-mail. Eu sei que ela vai me responder amanhã, talvez, ou hoje, no final da tarde, enfim. Nós temos um procedimento lá que é responder em até 57 minutos. E por que não é 1 hora? Porque tem que ser 57 minutos. E a gente tem estatisticamente provado que todos os contatos que a gente conseguiu responder nesse tempo, a probabilidade de conversão é maior do que quando a gente deixa passar esse tempo, quiçá no dia seguinte. Já aconteceu? Claro que já aconteceu. Ninguém nasceu performando. Então a gente já teve todos esses cenários. A gente já teve cenário de responder no dia seguinte, daqui a 2 dias, 2 horas depois, 3 horas depois. Mas o cenário que mais converte, que mais dá certo, que nos traz mais resultados, é quando a gente responde com a proposta em até 57 minutos. Interessante. E aí você tem que entender agora do teu negócio qual é o seu tempo de conversão. Faz teste, eu acho que é importante fazer teste. Não sei exatamente o que você vende e como é que é o seu processo interno de vendas. Mas faz alguns testes. Faz um teste respondendo em 5 minutos, um teste respondendo em meia hora, um teste respondendo em 1 hora, um teste respondendo em 3 horas e em um dia. Quantos? E ver qual que converte mais. E eu vou... Mais um teste que eu já fiz aqui dentro para alguns clientes que me pediram. Claro, eu quero deixar as campanhas rodando no final de semana. Tudo bem. Alex, não fecha. Já fiz, devo ter feito em algumas empresas esse teste. A taxa de conversão de fechamento não fecha. Clara, mas pô, as pessoas estão no final de semana, elas querem sim comprar. Sim, elas querem comprar. As pessoas estão até num momento mais descontraído. Mas os meus testes, baixa a taxa de conversão do final de semana, porque você vai atender na segunda. Então, se você não tiver um processo automatizado, se você tiver um processo automatizado para conversar com esse cliente durante o final de semana todo, esperando você chegar na segunda para converter, legal. Mas se você depender exclusivamente de um humano para aquela conversa, não roda a campanha no final de semana, porque, principalmente, aí vou repetir, vou frisar bem isso, depende do que você está usando como canal de comunicação. WhatsApp, tempo real. O lead subentende que você vai responder naquela hora. Se você está falando e-mail, você tem até a liberdade de responder no dia seguinte. Para a gente funciona em até 57 minutos. Sabe por quê? Porque o cara... Vou abrir aqui qual é o segredo. Tá? Então anota aí você que manda a proposta. Em até o meu backstage aqui falou para não contar, hein? Mas eu acho que eu vou contar para vocês. Por que em 57 minutos? Eu estou falando de B2B, né? Nós vendemos para empresas. 57 minutos, se eu responder, a minha proposta já vai para a caixa de entrada, para aquele cara. Aquela caixa de entrada dele não tem só o meu e-mail, tem um monte de e-mail. E o meu vai uma proposta, majoritariamente em PDF, com algumas páginas. Então, quando ele lê a primeira proposta, e eu conheço de neurovendas, eu sei que é a primeira proposta que vai ficar na cabeça dele. Então, quando eu mando a primeira proposta, e ele lê a primeira proposta, pode até vir outros treinadores e palestrantes, mas ele vai ficar com a primeira proposta na mente dele. Então, ele vai me considerar mais do que os outros. Pode ser que contrate até o outro, mas ele vai me considerar bastante antes de considerar o outro. E pode ser que ele nem... E se ele receber 5 outras propostas depois, pode ser que ele nem leia. Ele só leia a minha, no máximo uma. Se ele tiver que apresentar 3 propostas, ele vai só ler até a terceira. Se eu demorar para responder e a minha proposta for a 5ª chegar na caixa de e-mail dele, ele nem vai ler a minha proposta. Então deu para entender a importância da velocidade do atendimento? E eu estou falando isso por e-mail. Eu estou falando isso B2B. Ainda mais quando o atendimento é via WhatsApp. Boa. Terceiro ponto que eu quero... Não vou ser um pouco mais rápida, mas não que ele não seja importante, mas o terceiro ponto que você precisa analisar se o seu lead está desqualificado ou não, para identificar isso, que é o grande objetivo desse episódio de hoje, é o seu conteúdo. O conteúdo, eu falei um pouquinho com vocês, né, que muitas vezes o tráfego pega o que já existe e amplifica. Então, sim, o seu conteúdo pode influenciar no seu lead desqualificado.
E aqui, Alex, eu não estou falando só de estética. Estou falando realmente de conteúdo, né? Um conteúdo de qualidade. E, por que não, a própria estética. Se eu quero falar com o público A, se lá no meu ICP é um público A, eu preciso entender qual vai ser a comunicação que eu vou colocar nas redes, no meu site, no meu Instagram, na minha página do Facebook, no meu YouTube, para falar com essas pessoas. Se eu estou falando com o público C, como eu falo? Como vai ser eu gosto muito de falar que às vezes é a vitrine, né? O que as pessoas estão vendo? Porque, na verdade, o tráfego pega o que está nas redes e coloca para pessoas. Então, conteúdo. A maioria dos clientes que chegam aqui com problema de lead desqualificado, Alex, muitas vezes é uma questão de conteúdo. E uma questão de conteúdo estratégico, sem dúvidas. O conteúdo está com uma falha ali que não está comunicando com o público. E uma das primeiras coisas que nós fazemos aqui no diagnóstico, que é um dos nossos processos, quando entra um cliente aqui, que a gente faz o diagnóstico, nós somos muito claros com esses clientes. Para fazer o tráfego pago, você precisa minimamente de fazer... Eu falo organizar a casa, né? Eu gosto muito de... Você precisa minimamente organizar a casa. E, Alex, hoje eu tomei uma decisão que eu não pego mais empresas que, assim... Claro, mas eu quero jogar tráfego para esse local. Se eu analisar que ele não tem probabilidade de conversão, é dinheiro jogado fora. E eu já tive dor de cabeça de tentar fazer isso e não deu certo. Então, hoje... eu poupo o dinheiro e tempo do cliente, eu cheguei nesse nível, e o meu também, porque eu sei que não vai dar resultado. E aí, como eu falei, eu estou falando aqui, pode ser uma página de alta conversão, pode ser um Instagram, pode ser um próprio anúncio que não foi feito direito, com uma chamada errada. Então, analisar o seu conteúdo, analisar o que você está colocando na rede, como você está se posicionando para falar com o seu lead, com o seu público. E isso pode ser um ponto que pode realmente estar ali desqualificando o lead. O mundo mudou bem na sua vez. E se você hoje não trabalhar conteúdo de valor para a sua audiência, para o seu potencial comprador, a sua concorrência vai fazer e vai aumentar as dificuldades em vendas. Tem até uma frase aqui que eu gosto muito. Ó. No pay, no meta. Se você não quer isso na tua empresa, ou seja, sem dor, sem bater meta mês a mês... se você não quer essa realidade na tua organização, tá aí um caminho. Gerar conteúdo relevante, conteúdo de valor, ter bem estruturado isso na tua equipe, né? E para fechar, eu acho que a solução entra em contato com a gente na conversa. Mas eu queria falar assim, alguns pontos para realmente solucionar. Hoje... aqui nós temos uma metodologia, é o que nós prezamos, tanto se a pessoa fecha o MVL, como se a pessoa fecha o tráfego pago. Hoje, as empresas que estão comigo, elas sabem como eu trabalho, Alex, elas entendem. As empresas que estão dando resultados, eu prezo muito, então, conteúdo, tráfego e vendas comercial. Então, vocês vão ver... muitas vezes, eu ali nas redes, fazendo reunião com essas três áreas. Quando o Alex está inserido nos projetos, amplifica um pouco mais, que entra ali os gestores e tudo mais. Mas, assim, hoje eu prezo por isso e é muito interessante que ninguém vê isso, tá? Todo mundo fala, Clara, nossa, mas eu nunca vi isso. O que o pessoal do tráfego pago tá falando com o pessoal do conteúdo? E é engraçado, porque o pessoal, às vezes, do conteúdo não gosta da gente. O que esse pessoal do tráfego pago tá querendo falar comigo? E aí, eu tenho ali uma coisa que eu aprendi na engenharia, Alex. Eu aprendi a ser política. E política, mas política, lógico. Comercial, você aprendeu a vender. Comercial, exatamente isso. Mas eu falo, gente, se o projeto tá dando certo, todo mundo ganha. Hoje eu não faço a parte de conteúdo. Aqui eu realmente me especializei no tráfego pago. Então eu prezo por isso. Hoje eu acredito que um tráfego de resultados, ele precisa ter esses 3 pontos. E um segredinho aqui para contar para você. Tem empresa, que obviamente a gente não vai falar o nome, mas que é Big, Ultra, Blaster em tráfego, nessas conhecidonas aí do mercado, e que saiu sem resultado nenhum dessas empresas.
chegou na Converja com o método MVL, teve frases igual a essa que a Clara trouxe aqui, mas nunca fizeram isso e estão tendo um baita resultado. Então, assim, não é o marketing que é vendido sonho na internet, mas sim um trabalho sério, sólido, com foco em resultado mesmo, né? Exatamente. E uma outra coisa também, hoje, quando eu trabalho, por exemplo, existem outras formas, né? Por exemplo, quando nós falamos de e-commerce, o e-commerce é muito fácil o traqueamento. Porque o e-commerce eu estou vendo qual a campanha, o público que eu estou usando, o anúncio, e ele me fala lá no meu gateway de pagamento, aconteceu a conta. Então, eu consigo analisar todo esse processo. Um e-commerce é muito interessante. Mas quando a gente fala de lead, que a venda vai fazer no WhatsApp, eu preciso dessa aproximação. É muito importante. E hoje, claro, que a gente cada vez mais melhora isso nos clientes conforme a gente vai evoluindo, com a implantação de CRM, com uma análise mais ampla de todo o processo. Mas essa proximidade de um feedback constante e rápido é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui rápido para a gente caminhar para o final. Mesma coisa, um cliente, a gente teve um problema no criativo. Na verdade, o criativo para o tráfego estava dando leads bons, com um custo maravilhoso. O gestor de tráfego pago, a gente está ali com o gerenciador na nossa frente, a gente não está vendo o lead na ponta. E o comercial demorou um pouco no time de nos falar se estava tendo conversão, se estava tendo venda desse criativo. E aí a gente observou que a gente teve um problema no mês de junho, no caso, por causa disso. Então, esse time também é muito importante desse feedback. Tráfego comercial é uma outra coisa que a gente preza muito. E para fechar, eu acho que todos esses pontos que nós mencionamos hoje aqui, vocês analisarem onde está o gargalo. Caraca, eu acho que é no tempo de atendimento. Cara, não, eu acho que é lá onde a Clara falou, na segmentação. Não, o meu conteúdo hoje está muito ruim, cara, eu preciso... Então, todos esses pontos é a gente analisar onde está o gargalo. Talvez fazer né, Alex, até um checklist, vamos pegar um checklist para ver esses pontos, e aí você vai conseguir encontrar a resposta para o seu lead desqualificado. Totalmente. Então, muito legal estar aqui com você, se você gostou desse conteúdo. E para fechar, eu queria ler uma frase que eu acho que o Alex vai gostar, que eu deixei separada aqui. Lead desqualificado é muitas vezes um sintoma e não a causa. Então, a gente entender aí qual é o sintoma que a sua empresa está hoje, se ela está com o problema de lead desqualificado. E se você não quer ter esse lead desqualificado, já aplica tudo antes aqui que a gente mencionou nesse podcast. E se você não está identificando nem o lead desqualificado e você não está chegando nos números que deseja, a coisa está pior ainda do que você imagina. Então, mais brincadeiras à parte, se você gostou desse conteúdo, siga aqui o podcast MVL, compartilhe esse conteúdo para o seu gerente comercial, para a liderança comercial, para o seu time de vendedores e também para outros empresários. Acho que isso fortalece bastante a forma como você pode vender mais e melhor. E se você tem alguma dúvida, alguns desses pontos, se você está com algum desses sintomas, né, Alex, deixa aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato, vai te ajudar nesse primeiro momento, como você consegue resolver esse problema. Ou você já pode clicar direto no botão, né, no site que está aqui, chama lá, aplica, a gente faz uma reunião, a primeira reunião é um diagnóstico mesmo gratuito para entender a sua operação, suas necessidades atuais e, quiçá, talvez a gente fazer uma proposta, um pitch de vendas para você ingressar no time da Converja. Então, agradecer pelo seu tempo e muito obrigado. Até o próximo. Abraço, até o próximo episódio.